Sua Excelência, Senador da República, Antônio Anastasia. Dr. Markus Kotzer, professor da Universidade de Hamburgo, Alemanha. Dr. Vasco Guimarães, professor da Universidade de Lisboa, Portugal. E para presidir os trabalhos deste painel, convidamos o Dr. Everardo Maciel, professor da EDB-IDP e ex-secretário da Receita Federal. Para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o Dr. Everardo Maciel. É com muita honra que eu dou início a esse painel, que trata da crise de governança no Pacto Federativo, desafios e perspectivas. E para abrir esse painel, eu convido o senador Antônio Anastasia, senador pelo Partido da Social Democracia Brasileira, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-vice-governador e ex-governador do Estado de Minas Gerais. Por gentileza, senador. Boa tarde, às senhoras e os senhores, a todos que participam desse Congresso Internacional de Direito Constitucional. Eu quero estender meus cumprimentos, inicialmente, ao professor Everardo Maciel, eminente secretário durante tantos anos da nossa Receita, uma das maiores, se não a maior autoridade tributária de nosso país, aqui em cumprimento. Da mesma forma, estender meus cumprimentos aos professores que nos visitam, o professor Vasco Guimarães, da Universidade de Lisboa, e o professor Markus Kotzer, da Universidade de Hamburgo, da Alemanha. A eles os meus cumprimentos, bem como a todos que aqui participam do evento. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao IDP e aos organizadores do Congresso pelo convite que me foi formulado para estar aqui esta tarde. Eu me excusei com a organização do evento e com o secretário, com o presidente, o professor Everardo Maciel, em razão da agenda de votação no Senado, que já está em curso, e eu vou ter de falar e me ausentar imediatamente, porque os projetos estão sendo votados, e eu tenho de lá comparecer o parlamentar. Quando eu fui eleito, o professor Everardo falaram que o Congresso era menos volumoso de trabalho do que o Executivo. Ao contrário, não é? Mas fico feliz, porque gosto de ter uma atividade muito intensa. O tema oferecido a esse painel é um tema muito importante e, lamentavelmente, de pouca percepção para as pessoas na sua rotina e no seu dia a dia, que é a questão da federação vis-à-vis a governabilidade e quais são as condições da eficiência da boa gestão pública. As pessoas, no seu cotidiano, não percebem que um processo de concentração absurdo que existe no Brasil acaba levando a prejuízos no exercício das políticas públicas, quer que seja de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, no que se refere exatamente a essa concentração. E não me refiro tão somente a recursos financeiros, mas mesmo a atribuições e competências que, no caso brasileiro, mercê de uma evolução constitucional, histórica e política superior a 500 anos, levou a essa concentração exagerada na esfera federal de poderes. E o resultado disso, falo aqui, inclusive, na qualidade, como disse o professor Everardo, de ex-governador de Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de municípios do Brasil, são 853 municípios, de perceber, de maneira muito clara, que a solução dos problemas das políticas públicas, se levados cada vez mais distantes da onde ocorrem esses problemas, essa solução fica cara e lenta. Então, quanto mais nós descentralizarmos, mais próximo do problema estiver a solução, com os meios financeiros
administrativos, instrumentos formais para tanto, é óbvio que essa solução será mais célere, mais barata e atenderá muito mais ao interesse coletivo na medida em que prestigia a federação, mas, mais do que isso, robustece a própria cidadania, já que o problema é solucionado na sua circunstância e na sua peculiaridade local ou regional. Mas, dando um passo atrás, nós indagamos por que motivo a Federação Brasileira chegou a esse ponto. E aqui ousaria, eminentes professores, de colocar um ponto de vista muito pessoal, que a palavra-chave no momento no Brasil também afeta a federação. E a palavra é confiança. Hoje, nós não temos confiança no Brasil, no ambiente político, nós não temos confiança no ambiente econômico, nós não temos confiança nos aspectos de legitimidade do exercício das funções públicas, nós não temos confiança, muitas vezes, até nas relações privadas, e a federação não poderia passar incólume, sem máculas, nessa crise grave de desconfiança que graça do Oiapoque ao Chuí, de leste ao leste. Essa crise de confiança, pasmem as senhoras e os senhores, leva a União a desconfiar dos Estados. Os Estados desconfiarem entre si. O Estado desconfiar do município e o município desconfiar do seu município vizinho. Leva ao que eu comentava há pouco com o professor Everardo Maciel, aqui na antessala, um dos maiores dramas da nossa política pública tributária, econômica e de política pública em geral, que é a malsinada e famigerada guerra fiscal. Uma guerra fraticida entre os Estados federados, realizada sem o amparo legal, e por isso é guerra, como ele dizia, mas baseada em pressupostos que são necessários para investimentos nos Estados, especialmente os menos envolvidos, mas em razão de desconfiança, que, aliás, gerou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pendente de execução, mas que está com uma espada de Damocles sobre a cabeça de investidores, que poderá levar à ruína de muitos investimentos, tendo em vista que incentivos foram concedidos e dados sem o devido amparo legal correto, como decidiu o Supremo, em razão de desconfiança. Mais ainda, hoje, se nós falarmos em fundos constitucionais para recomposição de tributos, a desconfiança é absoluta. Os governadores se arrepiam da ponta dos pés ao último cabelo da cabeça. Os que não têm cabelo, lamentavelmente, ficam sem esse arrepio. Mas o resto do corpo todo se assusta. Por que motivo? Porque nós temos fundos, como da antiga Lei Candir, o Fundo de Exportação, por exemplo, cujos repasses, meu caro professor Everardo, não são feitos. Nós temos compromissos assumidos pelo governo federal em relação ao Estado, e aqui não estou falando de governo A, B, C ou D, a qualquer partido, é uma descrição formal da realidade brasileira, em relação a todos, que não são cumpridos e não são implementados. Por outro lado, os Estados olham os municípios e também resolvem conceder benefícios de ICMS esquecidos, que 25% dessa cota do ICMS é a cota par do município, lesando muitas vezes o município sem ouvi-los e auscultá-los nesses benefícios concedidos, desconfiando igualmente da participação municipal. E poderia citar aqui uma miríade de exemplos de casos concretos para demonstrar que falta à Federação Brasileira a palavra fundamental ao lado da confiança, que é a solidariedade. Uma federação, para ser verdadeira, para ser robusta, para ser forte, para ter um amálgama cimentando as relações intra- e intergovernamentais, pressupõe a solidariedade federativa, que hoje, lamentavelmente, não existe. E não existe por culpa de agora. É um processo que vem de muitos anos, que vem da própria origem da nossa federação, uma origem que foi realizada de cima para baixo, ao contrário da Federação Norte-Americana, que surte de baixo para cima, mas muito mais do que isso, de desconfianças que levaram a uma cerimônia pública, o então presidente Getúlio Vargas queimar as bandeiras dos estados no estádio de São Januário para demonstrar
o fim da federação e a prevalência do governo central. Todos aqui, professor Vasco, esperando como se esperassem Dom Sebastião, voltando em seu cavalo branco de Alcácer Quibir, para governar de modo único o país de maneira unida. Porque, desde que fomos colônia de Portugal, nos acostumamos a um processo centralizado de governo. Isso está, talvez, no nosso código genético. Só que o Brasil não é Portugal. Portugal é um país importante, desenvolvido, nosso irmão, mas é um país geograficamente pequeno. É um país com a população pequena. Nós somos um país, felizmente, vasto, com muitas diferenças, com a população imensa, e que, evidentemente, não temos como escapar do modelo federativo, sob pena de, quando abre um buraco numa estrada federal no interior do Piauí, depender de uma autorização do governo federal suprir ali aquele incidente. Então, é evidente que não funciona. Isso salta aos olhos, é algo tão óbvio, tão expressivo, que nos espanta a muitos que isso ocorra. O pior, vou dizer agora. Me elegi senador nas últimas eleições. Assumi o mandato em fevereiro. O Senado é conhecido como a Casa da Federação. Aquela que tem, no equilíbrio federativo, 3 representantes por cada Estado, e mais do Distrito Federal, de tal modo que mantenha o equilíbrio naquela visão clássica norte-americana do federalismo, da população representada na Câmara e os Estados na Câmara Alta, no Senado, com o objetivo precípuo de defender os Estados e manter a unidade federativa. Tivemos chegar ao ponto, senhoras e senhores, também para espanto de todos, de aprovarmos uma PEC recentíssima que determinava que fica vedado ao Congresso Nacional criar despesas e encargos para estados e municípios sem a respectiva previsão de receita. Dá vontade de rir, como eu estou aqui até sorrindo, o professor Everardo também, porque é uma coisa tão esdrúxula precisar de uma PEC com esse comando, porque, na realidade, no momento que o Congresso Nacional, o próprio governo federal e o Congresso Parlamentar começa a criar obrigações, benefícios a servidores estaduais e municipais, fazer vinculações orçamentárias, engessar o orçamento, criar novas obrigações, ônus para estados e municípios, evidentemente sem identificar nenhum tipo de nova receita, ele está atentando contra a federação, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que nós estamos retirando o oxigênio, o alimento, o sustentáculo, o pilar do funcionamento da federação, que é o seu recurso financeiro. Mas chegou-se ao ponto de termos de fazer essa PEC. Mas o pior não é isso. O pior é que, feita a PEC, aprovada e votada por unanimidade com aplauso plenário, não há uma só reunião da CCJ, que eu faço parte, que não aparecem lá 2, 3 projetos que vêm na mesma toada, porque isso está no nosso espírito. Nós não temos, lamentavelmente, no Brasil ainda, um forte espírito federativo. Nós estamos, como eu falava há pouco, comentando aqui com o professor Vasco, de maneira, ao mesmo tempo, de respeito a Portugal, mas lembrando a nossa herança lusitana, nós temos um amor, parece, a uma corte, a um governo centralizado, um governo unitário, unívoco, o que não pode funcionar no quadro brasileiro. Então, é óbvio, evidente, que o modelo de governança do Brasil hoje sofre em razão da tibieza, da fragilidade, da abolia da nossa federação, um quadro marcante de deficiência na sua gestão e, evidentemente, da execução das boas políticas públicas no Brasil. Esse é um diagnóstico que não é meu, é generalizado. As pessoas percebem isso. E pior, percebem no dia a dia, nos conflitos federativos, o que não acontece no modelo alemão. Está aqui o professor Marcos, que conhece 1000 vezes, mas que na Alemanha nós temos um modelo federativo muito ousado, inovador, que estabelece, temos também lá conflitos, é claro, entre o governo central e os estados, um modelo mais avançado de federalismo, mas que pressupõe responsabilidades e papéis claros. Aqui no Brasil é o inverso. Nós temos superposição. Exemplo, o famoso mosquito da dengue. Houve uma época que foi uma piada. O mosquito da dengue, ele é estadual, municipal ou federal? Quem vai tomar as medidas contra aquele mosquito? O mosquito sai de uma cidade, cruza a linha para outra, pronto.
A área de saúde, é interessante observar isso, porque nós temos no Brasil, pelo menos a meu juízo, um dos sistemas melhor concebidos do mundo de saúde pública, que é o SUS, que é muito bem concebido, até muito ousado, e que, claro, com as deficiências, dificuldades que temos, é um modelo que avançou muito da realidade de algumas décadas atrás, em termos de atendimento e assistência, especialmente a sua universalidade, a abraçar e albergar tantos sob o seu palio protetivo. Mas nós temos dificuldades na sua implementação e na sua execução, na indefinição de papéis. O que cabe à União? É só o financiamento? O Regramento Geral do Sistema? Os estados é a parte do marco regulatório e aos municípios a execução? Mas, na prática, isso não ocorre. Nós temos hospitais federais, hospitais estaduais, municipais, UPA. Então, há uma superposição exatamente em razão da fraqueza da definição do que é o sistema único em termos federativos. Posso ir além. Meio ambiente. Os conflitos em matéria de licenciamento ambiental são permanentes. Por quê? Até onde a competência da União? Até onde a competência do Estado? E agravados ainda por uma nova figura, que é uma figura da realidade, mas que não tem ainda um contorno jurídico muito claro, e que o Constituinte de 88 foi covarde ao não regulamentá-la, que é a figura da região metropolitana, que é um dado verdadeiro. A região metropolitana é acolhida pelo mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, como uma realidade normativa. E, no Brasil, o Constituinte de 88 fez como um avestruz, enfiou a cabeça e jogou a região metropolitana para a competência dos Estados federados, cada qual legislando como queiram. Ora, transporte metropolitano, abastecimento de água, hoje um tema fundamental no país, tudo isso tem a ver fundamentalmente com a região metropolitana, onde está hoje a maioria da população brasileira. Aliás, é um tema que teremos de enfrentar com brevidade. Da mesma forma, além da questão de saúde e da questão ambiental, posso citar a questão de segurança pública. Se for feita uma pesquisa, uma enquete, o primeiro problema sempre é saúde, a segunda já é segurança. Em tese, responsabilidade dos Estados. Ora, mas os Estados sozinhos não resolvem, porque a maioria da criminalidade é interestadual. E pasmem as senhoras e senhores de novo. Os arquivos, comentava isso com o professor Everardo há pouco também, os arquivos das polícias civil e militar dos Estados não se comunicam dentro do Estado, e muito menos entre um Estado e outro, e nem se comunicam com a Polícia Federal. Então, o bandido, o malfeitor, tem todas as facilidades do mundo por uma lacuna federativa, exatamente. Estou fazendo esse quadro para demonstrar que o problema é grave e atinge o dia a dia das pessoas. E as pessoas não sabem que existe o problema da federação. Acham que é um tema genérico, acadêmico, doutrinário, que está quase olimpicamente distante da nossa rotina. Mas não é verdade. Ele afeta e afeta muito. Como avançar nessa questão, já para concluir, professor, a minha intervenção um pouco tumultuada e provocativa, mas proposital, o avanço só pode se dar através de um processo, a meu juízo, de descentralização. Mas de descentralização responsável, porque hoje, inclusive, estados e municípios nem têm a estrutura necessária para receber encargos. Nós não estamos falando aqui dos estados norte-americanos, dos estados das regiões canadenses, ou das regiões e dos estados alemães, não é a Baviera que estamos falando aqui, nós estamos falando de estados que lutam com dificuldades, inclusive, volto a dizer, o meu, que é o segundo estado da federação, que é Minas Gerais, que tem muitas deficiências ainda. Então, esse processo tem que ser um processo, primeiro, de uma concepção formal de descentralização através de papéis e competências legislativas que podem, em um processo, reforçar o funcionamento desses estados. Também não é fácil. Comentava com o professor Everaldo, que ele me indagava, eu sou relator no Senado de uma PEC, a PEC 47, de iniciativa dos presidentes das Assembleias Legislativas, a primeira PEC apresentada com essa iniciativa, que foi uma faculdade concedida na Constituição de 88 às Assembleias Estaduais, ela é de 2012, ficou parada, em 2015 eu fui designado relator, exatamente com o propósito de entregar aos estados um pouco mais de competência legislativa, porque as assembleias hoje têm uma competência muito pobre, muito simples em matéria legislativa. Então, nós devemos atribuir um pouco mais, diminuindo a competência privativa da União, passando parte dela para uma competência que seja concorrente, cabendo à União as normas gerais
e aos estados, evidentemente, suplementá-las em razão das suas circunstâncias e das suas peculiaridades. Muito ainda em conformismo, resistência e dúvida sobre algo que me parece muito singelo e que é um primeiro passo para nós prestigiarmos as soluções locais. E é claro que isso passa por algo que é da especialidade do professor Everardo, que é uma reforma tributária verdadeira, para coibir e sepultar mecanismos e expedientes como a guerra fiscal, mas, por outro lado, para prestigiar iniciativas que deem a estados e municípios condições mínimas de funcionamento, de tal modo que eles tenham dignidade e condições de exercer e implementar as suas políticas públicas e não ficar de pires na mão na União. Eu não acredito, senhores eminentes professores, podem eventualmente fazer as suas considerações em contrário, mas eu não conheço país do mundo onde o presidente da República vai ao município entregar um trator. Eu acho que isso é uma competência local, mas no Brasil não. O presidente da República vai no município pequeno entregar o trator. Trator federal, que é entregue ao município. Como ele é entregue em doação, muitas vezes até em comodato, é um pesadelo que aquele trator passa a viver, porque ele tem que ter sobre ele o patrimônio, o controle, o convênio é prestado, e por aí vai. Quer dizer, quanto custa isso? É um preço incomensurável. Então, ou seja, tudo nosso é feito para concentrar. Então, se nós invertermos essa lógica em um processo de descentralização e de responsabilização de estados e municípios, eu acho que nós teremos condições de avançarmos no Brasil, permitindo que as políticas públicas ocorram de maneira mais séria, mais eficiente e mais simples. E aí eu volto para concluir exatamente na palavra que eu iniciei aqui a minha abordagem, já estou concluindo, que é a palavra confiança. Nós temos de ter confiança. Me indagaram no Senado, mas, senador, o senhor tem confiança que os deputados estaduais votam essa matéria? Tenho, não tem nós? Eles não têm, nós votamos, os senadores, os deputados federais, por que os deputados estaduais não podem, os vereadores também não? Outro dia apresentaram uma proposta para que o Senado legislasse regras gerais para a denominação de logradouros municipais. Eu me insurgi contra. Porque se nós acreditarmos que os vereadores não têm legitimidade e competência para dispor sobre os nomes dos logradouros municipais e a União tem que tratar normas gerais disso, aí, de fato, nós devemos abandonar completamente a ideia da federação, abdicarmos dessa nossa pretensão, fazermos uma reforma constitucional, tem que ser por ruptura, uma nova constituinte, e transformarmos um Estado unitário, que não há nenhum demérito, mas é uma decisão. Mas incutir dentro da nossa cultura a descentralização, a responsabilização e a confiança é um trabalho árduo. E é um trabalho que depende muito da opinião pública de pessoas especializadas, como eu estou falando aqui, que vão perceber como que a federação, mais forte no dia a dia, certamente trará melhores resultados para as políticas públicas tão importantes quanto saúde, educação, infraestrutura e segurança, entre outras tantas. Confiança e simplicidade. Esse é o binômio. Se meu conterrâneo Juscelino Kubitschek fez uma revolução em essa capital com o binômio de energia e transporte na década de 50 e 60 do século passado, eu acho que agora é hora de nós levantarmos uma bandeira, que é uma bandeira singela. O binômio deve se limitar a termos do Brasil confiança e simplicidade. E a federação robusta é uma saída nesse caminho. Peço escusas por ter de me ausentar para as votações no Senado, mas agradeço muito a oportunidade de compartilhar com todos esse ponto de vista. Muito obrigado. Bom, tivemos uma brilhante exposição do senador Antônio Anastasia, que conseguiu, com maestria, combinar não apenas uma visão acadêmica do assunto, com sua experiência como administrador público e como político. Portanto, uma visão peculiaríssima e excepcional. Em seguida, eu vou passar a palavra ao professor Marcos Kotzur, que é vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Hamburgo, chefe do Programa de Estudos Jurídicos Europeus na Fundação Europa Collig, Hamburgo, também doutor pela Universidade de Bayreuth, co-editor da revista Archiv des Volksrechts e realiza palestras com frequência na Alemanha e no exterior, notadamente em Granada, na Espanha, e Calcutá, na Índia.
Com a palavra, professor Couto. Excelentíssimas senhoras e senhores, muito obrigada pela sua gentil apresentação, agradeço o gentil convite para vir ao Brasil e a possibilidade de estar aqui hoje e discutir problemas de governança no sistema federativo, em comparação. A minha tese introdutória é muito simples. Um sistema federativo é tão forte ou tão fraco quanto as instituições que o sustentam. Instituições demandam avaliação crítica permanente e requerem constantes reformas para poderem funcionar a contento no cumprimento das suas funções. Então, um ponto muito importante se agrega a isso. Trata-se também da confiança nas instituições, como o senador Anastasia acaba de falar. Sem a confiança nas bases institucionais de um sistema de governo, o sistema, no fim das contas, não será bem sucedido. Eu gostaria de apresentar meus pensamentos em 5 etapas. Não se preocupem, cada etapa será bastante breve para poder me ater ao tempo que me foi concedido. Gostaria, na introdução, de falar eles apresentaram um sistema que mostra a relevância cultural do Estado na sua importância no sistema federalista. Também gostaria de falar da perspectiva histórica dos Estados federativos na Alemanha e, num terceiro etapa, a maneira de funcionar da nossa Câmara Alta, o Bundesrat, que é o nosso órgão federal, e também na quarta fase falar das funções do mesmo, falar das perspectivas da representação e legitimação democrática, divisão de poderes e depois terminar com algumas ideias sobre reforma. O primeiro ponto, que é a tese de partida. Se hoje na Alemanha ou no Brasil ou em qualquer país do mundo compararmos o federalismo, acho que temos que ter clareza de que não existe nada assim vinculante, ou seja, cada Estado federal ou cada federação é marcada por seu contexto cultural. Os Federalist Papers dos Estados Unidos da América têm validade no mundo todo. É um texto que todos nós lemos, mas o Estado americano é muito diferente do brasileiro, do Estado suíço, do Estado na Alemanha, do Estado federativo da Bélgica. O federalismo, minhas senhoras e senhores, depende grandemente do contexto cultural correspondente. E esta é a minha primeira tese. Apenas quando entendemos o federalismo dentro do seu contexto cultural é que podemos entender as suas relações funcionais e também podemos criar instituições que trabalhem a contento, cumprindo suas funções. As instituições que funcionam dentro de uma federação dependem das condições culturais. Nenhum Estado federado pode copiar de um outro Estado federativo. Trata-se sempre de fazer nascer as próprias instituições dentro do seu contexto cultural. E esse funcionamento do federalismo, contra ele temos 2 outros exemplos. Em comparações, podemos imaginar o federalismo com o federalismo separativo, que faz a diferença entre os estados e o nível federal. Essa estruturação, claro, tem a vantagem de ter a clareza das atribuições e competências. Isso, então, evita que se chegue ao ponto que descrito pelo senador Anastasia. Por outro lado, o federalismo separativo, por outro lado, é um conceito, um modelo muito rígido. E no mundo globalizado do século XXI, onde diariamente somos confrontados com novos problemas, talvez seja mais importante podermos cooperar mutuamente. E esse modelo leva ao federalismo cooperativo.
cooperativo. Os americanos chamam de Cooperative Federalism. A cooperação é um modelo bastante elaborado e tem como pré-requisito de que se criem instituições para essa infraestrutura. Acabamos de ver um excelente exemplo quando ele falou do combate à dengue. Podemos imaginar aquele mundo claro onde desde o início está determinado que é apenas a federação é responsável. Nós podemos imaginar um mundo com organização federal onde os serviços médicos ou de assistência à saúde têm que ser dados pelos estados e a federação, cooperando entre si. Mas isso vai funcionar se existir uma infraestrutura entre as instituições. Instituições que organizem essa cooperação. Se estas não existem, esse modelo de governança federal não vai funcionar. Isso, para mim, é a primeira tese muito importante logo de saída. Não importa se pensamos em modelos cooperativos ou separativos. Temos que sempre partir do contexto cultural e da sua tradição histórica. Isso me leva ao segundo ponto da minha conferência, as condições históricas do federalismo na Alemanha, a tradição. Eu vou lhes dar um exemplo para apontar um aspecto muito específico. Não vou fazer nenhuma preleção sobre o federalismo alemão. Isso vai demoraria tempo demais e deveríamos começar lá em tempos ancestrais. Apenas alguns dados históricos vão mostrar, por exemplo, o Santo Império Romano, onde começa a federação, esse é um modelo da organização de dominação que no início não tinha nada a ver com democracia. O federalismo na Alemanha é muito mais antigo do que a democracia, que na Constituição de 1848 teve seus inícios e levando à Constituição de Weimar e com o insucesso do nacional-socialismo, e o primeiro modelo democrático alemão é o da Constituição Alemã de 1949. Mas o federalismo tem uma história, uma tradição muito longa, que foi iniciada no Sacro Império Romano da Nação Alemã, onde se previa a organização do Estado Nacional Alemão em 1800, também os debates da reunificação alemã. Nunca queriam criar um Estado centralizador, mas sim deixando bastante autonomia aos Estados. E essa força dos Estados, a sua autonomia dos Estados é algo que persiste até hoje. Essa autonomia dos Estados é algo que marca muito a nossa cultura. E isso também me leva de volta à primeira minha tese. A organização do domínio na Alemanha tem que estar ligado ou aproveitando esses conceitos culturais. Não seria absurdo tentar criar um Estado centralizador se o sistema federalista alemão existe há séculos na Alemanha, mas é muito importante que a organização de domínio federal que se desenvolveu na história tem que ser ligado à democracia relativamente jovem. Se hoje em dia os senhores perguntam ao estudante de direito na Alemanha, ele vai dizer automaticamente sim, claro que o federalismo tem a ver muito com democracia, e o federalismo tem algo a ver com a legitimação democrática de baixo para cima e do conceito de subsidiariedade. Ele diz isso porque ele conhece o artigo 20 da nossa Constituição, onde o princípio da democracia estão regulados e onde a dimensão democrática do federalismo tem um papel importante. Mas isso foi acrescentado bem mais tarde e foi
tentou-se institucionalizar isso, tentaram-se encontrar mecanismos para esse conteúdo democrático do federalismo alemão se tornasse eficaz. E isso me leva ao meu terceiro ponto. O Bundesrat, a nossa Câmara Alta, que é o órgão central no contexto constitucional da Alemanha, ali onde os estados podem participar da organização a nível federal. O Bundesrat, a Câmara Alta, na literatura, muitas vezes, então, é denominada Segunda Câmara. A Segunda Câmara. Esse termo, na verdade, engana, porque a Câmara Alta, o Bundesrat, no fundo, não é uma segunda Câmara no sentido de sistema de duas câmaras. Nós conhecemos esse tipo de sistema, por exemplo, do Reino Unido, onde temos a Câmara Alta, a Câmara Baixa, e também de outros sistemas. Ali, de fato, precisamos de duas câmaras que participam da tomada de decisão. Talvez também outro exemplo seja o Congresso americano e o Senado americano, onde temos os representantes legitimados democraticamente, que estão representados nas duas câmaras e onde os dois têm a legitimidade democrática. Já o Bundesrat alemão é diferente. E aí as razões para tanto residem na história. O Bundesrat alemão, na verdade, é a representação dos Länder, dos Estados federados, onde a vontade dos Estados federados deve ser introduzida à vontade da União. Portanto, no Bundesrat são representados representantes dos Estados federados que não foram eleitos democraticamente, que também não vêm dos parlamentos dos Länder, e sim fazem parte da executiva dos Estados federados. Portanto, tem uma legitimação democrática média. Portanto, trata-se da participação e da representação dos Estados federados em nível federal. Para essa representação dos interesses dos Estados federados em nível federal, existe disposições bastante detalhadas que aqui nem vou começar a aprofundar, já que seria muito detalhes para essa palestra. Bem mais interessante se os senhores depois tiverem a possibilidade de lê-las, mas os mecanismos tratam de que se o mandato que os representantes no Bundesrat, na Câmara Alta, é um mandato vinculante, onde eles precisam representar os interesses dos Estados federados, não é um mandato livre dos deputados. A pergunta é que se está no Bundesrat e quando há uma colisão no nível federal, se há aqui, por exemplo, uma parte dos votos que vão para um lado e uma parte dos votos para outro lado, ou se aqui também trata-se de um princípio do voto uniforme. Existem, enfim, alguns mecanismos que, em nível federal, assegurem os interesses dos Estados federados em nível federal. Essa representação dos interesses dos Estados federados se vê refletido também no esquema de competências da República Federal da Alemanha, e aqui outra vez temos que ter em mente quais são os interesses específicos dos Estados federados, interesses que na República Federal da Alemanha também está na responsabilidade destes. E isso também é muito importante para a Constituição e a organização da Constituição da Alemanha. Aqui, os Estados federados precisam exercer parte das leis federais. Já falamos sobre os altos custos, portanto, os interesses dos Estados federados são importantes e muitas leis não podem ser aprovadas sem a participação dos Estados federados. Quando a competência dos Estados federados
atingida, os Estados Federados também querem ser representados e não querem que a lei seja feita apenas pela União. Também quando se trata de segurança, e aqui também já falamos sobre segurança, quando se trata também, por exemplo, da organização da polícia, neste caso também os Estados Federados querem participar e formular o ordenamento legislativo. Também quando se trata da cultura e da educação, é competência dos Estados Federados, onde os Estados Federados têm um grande interesse que a União que não haja uma ingerência da União, ou que não haja uma transferência de competências da União para dos Estados Federados para a União. Toda essa representação dos interesses dos Estados Federados em nível federal tem a sua casa no Bundesrat, da Câmara Alta da Alemanha, pois de fato trata-se da representação de interesses dos Estados Federados. A pergunta que nós podemos fazer depois deste panorama, que podemos nos fazer, é que esse modelo é bastante mais complexo do que eu acabei de apresentar, é a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, até que ponto é que a representação dos interesses dos Estados Federados também tem um momento democrático? Isso acredito que também é interessante em relação às perguntas formais. E a segunda pergunta é qual modelo está por trás do ordenamento de competências. E essa pergunta aqui eu gostaria de voltar a apresentar, porque acredito que é uma questão muito interessante, importante, e também porque é interessante criar um ordenamento de competência clara e inequívoca. Acho que a história nos mostra, e também os desafios do presente nos mostram, que talvez um Estado centralista não consegue dar conta da complexidade das tarefas que existem. A descentralização ela acontece até mesmo na França, até certo ponto. Exige-se a repartição das competências e também das tarefas. E a ideia básica, na teoria, é bastante simples, mas na prática é bastante difícil, que é o princípio da subsidiariedade, o que cada unidade, quando a unidade menor consegue dar conta de determinada tarefa, deve também realizar determinada tarefa. Por exemplo, quando se trata do exemplo que foi citado, dengue, talvez seja tarefa da União, mas nem sempre temos uma repartição clara das competências, mas com certeza é importante que haja clareza qual competência é de quem. E finalmente, a necessidade de instituições que funcionem. Se olhar para a Câmara Alta na Alemanha, o Bundesrat, temos 3 funções que desempenham um papel importante e que também dão impulsos para a sua discussão, que é a função da representação, da legitimação democrática e da separação dos poderes. A representação, já falamos sobre isso. Há uma necessidade em nível federal da representação da unidade menor. Eu acredito que a representação do regional também é importante no mundo globalizado, para que tenhamos as nossas raízes e para que tenhamos também na tomada de decisões as nossas raízes regionais. E o outro aspecto é que precisamos de impulsos de legitimidade adicionais, e não só no contexto globalizado e no contexto do nível federal, mas também a democracia nos municípios e também, em segundo lugar, a democracia nos Estados Federados. E isto, senhoras e senhores, quem o Konrad Kessler, ele trabalhou nessa questão, uma dimensão de separação dos poderes. Nós conhecemos a separação clássica entre os 3 poderes,
Já o federalismo, ele aumenta essa separação e também as traduz para a vertical, onde os Estados Federados e a União podem exercer um controle mútuo no sistema de checks and balances e no sistema de freios e contrapesos. E acredito que aqui vemos novamente que a confiança na política, no processo político pode sim ser gerido. E chego aqui nas minhas conclusões: o federalismo e sempre está sujeito a reformas, qualquer órgão sempre precisa de reformas, sempre reformando, mas também há necessidade de uma agenda de reformas que seja detalhada e que tenha uma agenda predefinida, clara, como eu acabei de tentar de apresentar aos senhores agora. E um terceiro aspecto: no mundo globalizado, nenhum Estado tem uma autonomia. Sempre temos as ligações também com os outros países no direito internacional e também na Europa, principalmente no direito comunitário da União Europeia. Portanto, a questão da competência se torna cada vez mais complexa e nós corremos o risco, onde pode haver um fracasso político, de culpar o outro, mas é algo que não deve acontecer, não deve ser o fio condutor da nossa discussão. E com isso agradeço a sua atenção. Muito obrigada. Depois de ouvirmos essa exposição muito cuidadosa do professor Kotsur, onde eu gostaria de enfatizar e de assinalar um aspecto particular dessa exposição, que foi a tese sustentada pelo professor Kotsur sobre a natureza cultural das federações. Eu participo, tenho a mesma percepção em relação à matéria, da mesma forma que vou até um passo adiante. Falo sobre a natureza cultural dos sistemas tributários, tanto quanto da federação. Não se pode dissociar sistema tributário, federação, do contexto cultural, do contexto histórico de cada país. E, portanto, o que não significa dizer que devemos ficar afastados da observação de soluções que são adotadas em outros países, de modelos que são adotados em outros países. Mas devem esses modelos servirem como uma referência, devem servir como um ponto de comparação, mas não necessariamente resultando na obrigação de reproduzir, de transportar acriticamente modelos de um país para o outro. Eu passo a palavra agora ao professor Vasco Guimarães, muito conhecido de nós brasileiros, que consegue falar nos dois idiomas, português e brasileiro, doutor em Direito Financeiro e Tributário, diploma de Estudos Avançados de doutorado pela Universidade Castilla-La Mancha, mestre e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador jurista no Centro de Estudos Fiscais da DGCI. Com a palavra o professor Vasco. Bom, o doutor Everardo já disse que eu ia utilizar a minha segunda língua, o meu recurso do português do Brasil, para me fazer entender, porque recordo sempre um episódio que se passou em São Francisco, quando a professora Odete Medauá nos recebia, a minha Fátima, conversando sobre questões acadêmicas, e nos dizia: sabe, eu recebo professores de todo o mundo, Estados Unidos, italianos, alemães, a todos eles eu percebo, mas tem alguns portugueses que eu tenho dificuldade, viu? Então, eu tomei essa decisão, que é, de facto, utilizar uma língua que eu acho que domino, dizia o embaixador do Brasil, com um sotaquezinho tupiniquim,
vamos chamar assim, mas que objetivamente me façam entender. E eu acho que o importante numa exposição e num diálogo académico é que nos façamos entender. Queria começar por agradecer ao IDP o convite, honroso e prazeroso. Estou certo que o ministro Ginal Mendes e a Maria de Fátima Cartaz foram os autores materiais dolosos desse meu convite, certamente, digamos, sufragado pelos restantes membros do IDP, e o professor Everardo Marcial, de quem sempre colhi sobre a matéria que vou tratar, ensinamento estruturado, sólido, consolidado, embora por vezes ligeiramente polémico. E isso, obviamente, a academia é feita também de polêmica e de debate, não é? Muito bem. Aquilo que me propus fazer, objetivamente, era analisar a crise de governança no Pacto Federativo, desafios e perspectivas. Este era o tema proposto. Eu gostaria de recordar uma frase de Reinhold Pilius, que é da filosofia do direito, que é o seguinte: os conceitos jurídicos devem estar talhados para encontrar uma solução que seja adequada ao problema jurídico que está à espera de solução. O jurista, por vezes, se perde na sua própria reflexão, ou seja, o jurista tem muito de kantiano, o direito tem muito de Kant na sua concepção filosófica, na forma como vê o mundo, mas eu aprendi, juntamente com alguns dos que aqui estão, Maria Lúcia, o professor Nuno, fomos colegas de graduação, e no nosso tempo de faculdade nós aprendemos que o direito era algo que precisava de ser aplicado, que era algo que devia ser exercitado. Não era uma mera construção teorética, era algo que precisava depois de expressão. E isso fez parte da nossa formação e, por isso, isso é, digamos, o ponto de fundo, a linha de fundo da minha propositura, que corresponde a quê? Eu vou tentar, primeiro, recordar quais são os princípios que devem informar um imposto tipo IVA, princípios doutrinariamente aceitos, sem nenhuma contestação. Depois partir para a Constituição do Brasil e verificar em que medida é que esses princípios estão consagrados na Constituição do Brasil, fazer um breve sumário de qual é a prática, onde é que há desconformidade entre a Constituição do Brasil e a prática dos Estados brasileiros, para depois fazer aquilo que eu chamo uma propositura provocativa, positiva, que é um desafio para os constitucionalistas do Brasil, que é fazer aquilo que lhes é exigido, no fundo, que é a conformidade do conceito de Constituição com o tal problema jurídico que está à espera de solução, na expressão boa des Hipélios. E é esta a minha propositura, em 30 minutos fazer esse recorrido. E então, com a vossa licença, com a licença da mesa, vou começar. Recordando rapidamente os princípios estruturantes daquilo que é um imposto tipo IVA, como é o ICMS. Desde logo a neutralidade. Neutralidade tem várias expressões e conceitos, mas no essencial significa que a opção do agente económico não está condicionada pelo sistema tributário. Ou seja, quando ele toma uma decisão de investimento, aquilo que ele faz é verificar os fatores de produção, os custos de contexto e, em função destes elementos, toma a sua opção de investimento. E esta neutralidade que eu estou referindo tem, desde logo, uma expressão no IVA, é que o agente económico, em regra, não está sujeito ao IVA, ou seja, o imposto tipo IVA não agride a produção, não agride a comercialização, agride sempre e só o consumidor final. Ou seja, no final, é o consumidor que paga o imposto. E isto garante uma neutralidade na lógica de investimento a montante e do consumo a final, de forma que o agente económico não está condicionado pelas soluções e pelas alíquotas que o poder político manipula em função das suas necessidades. Por outro lado, um outro princípio decorrente deste, que lhe dá conteúdo, é da não discriminação. E a não discriminação em IVA tem duas vertentes. A primeira, a do produto.
Eu não posso discriminar produto semelhante com a alíquota diferenciada, porque estou violando o princípio da não discriminação. E, no mercado, o correto é que o fator tributário não faça discriminação entre produto, exceto se tiver como função penalizar certo tipo de consumos, em regra utilizando outros mecanismos, como os impostos específicos, no caso do IPI, aqui entre vós, mas não o chamado imposto geral sobre o consumo, que deverá ter uma alíquota comum, normal. Por outro lado, o IVA também não pode servir para discriminar o produtor, o que significa, na prática, que eu, dentro do mesmo sistema jurídico, da mesma tessitura jurídica, não posso ter agentes económicos fazendo a mesma produção, um com uma alíquota e outro com outra alíquota. Porquê? Porque eu estou violando a concorrência, estou privilegiando um em detrimento do outro. O Estado está ajudando um contra o outro. E isso cria circunstâncias que, na lógica do mercado, impactam no terceiro princípio, que é o favorecimento da concorrência. E o que é o favorecimento da concorrência? É um postulado ideológico? Não. É a mera constatação de que o sistema tributário não deve privilegiar uma incorreta alocação dos recursos, uma incorreta alocação dos fatores de produção. E isto significa porquê? Uma razão simples, é porque são escassos. E sempre que o agente económico estraga riqueza, não tem como repor. E quem se prejudica é o cidadão, quem se prejudica é o consumidor. Então, se um sistema tributário permite uma correta alocação dos fatores de produção, que depois, em concorrência, escolhem a melhor forma de potenciar essa riqueza, transmitindo o output, que é o produto, o serviço, ao consumidor, consegue-se, de facto, que o sistema seja amigo do investimento, amigo da produção e também da competitividade como forma de impedir que haja um privilégio e um desperdício de recurso que é escasso. E tudo o que tivemos falando neste congresso até agora, desde a primeira situação do problema dos modelos, até às questões do ambiente, passando por todas as questões dos direitos fundamentais, sempre impactamos na noção de desperdício de recurso, estragamento, como vocês dizem, estragação de recurso. Isto, por si só, não pode, em caso algum, ser promovido pelo sistema tributário, promovido pela resposta tributária a este tipo de situação. Assim revisto de uma forma rápida, mas que tentei ser claro e consolidando quais são os princípios fundamentais de um imposto tipo IVA, tal como ele é concebido e pacificamente, vamos aos preceitos constitucionais na Constituição do Brasil. Minha curiosidade, como estrangeiro, como estando de fora, foi analisar a Constituição do Brasil e tentar detectar se estes princípios teóricos, o tal conceito de que eu vos falei, têm ou não expressão na Constituição do Brasil. E que vejo eu, no artigo 150, 2 e 5, desde logo, diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre os contribuintes. Ora, não é por ser português, vocês compreenderão que está aqui claramente a ideia da não discriminação do produtor, ou seja, de alguém que é o contribuinte. Não pode haver, é vedado, a expressão é muito clara, é vedado que isso seja feito assim. Por outro lado, diz também o inciso 5º que é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Princípio da liberdade de circulação das mercadorias e das pessoas sem possibilidade de, por via tributária, criar empecilho à liberdade de circulação, ou seja, a existência de um verdadeiro mercado interno, na perspectiva da Constituição do Brasil. Por outro lado, o 152 determina
que é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino. Ora, igualdade, não discriminação do produto. Já tínhamos adquirido da Constituição brasileira a não discriminação do produtor. Aqui temos, consagrado no texto constitucional, a proibição da discriminação do produto em relação à procedência ou destino. Continuando na linha da análise, se pergunta, mas então e a neutralidade? E o favorecimento da concorrência? Tem na Constituição do Brasil? Bom, o legislador brasileiro de 88 consagrou, inclusive de forma tecnicamente exaustiva, determinando, e aqui está, que será não cumulativo, e depois explica, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, e agora eu enfatizo, pelo mesmo ou outro Estado ou Distrito Federal. Isto é, a não cumulatividade, a aplicação da ideia de neutralidade com uma expressão que é simultaneamente jurídica e contábil. Portanto, o legislador brasileiro foi claro na sua propositura constitucional. E agora atendam ao seguinte, o que está a seguir. A propósito da guerra fiscal, essa que dá cabo da cabeça de tudo quanto é pensador brasileiro. E também alguns estrangeiros, onde me incluo, mas é por amor, a lógica da percepção. A isenção ou não incidência acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Isto é um princípio fácil, porque em direito tipo IVA, como ICMS, você distingue entre o agente econômico e o consumidor final. E o consumidor final é o tal que paga. E o que é que vem dizer o legislador constitucional? Se alguém fica isento, não tem que pagar. Mas então tudo o que está para trás ele não pode deduzir, porque já está beneficiado porque não está pagando o final. Alguém tem que pagar o imposto. Coloquem esta realidade na guerra fiscal do Brasil. O que é que foi feito às montadoras e a todas as empresas que beneficiaram de benefícios fiscais? Foi concedido isenção. Mas isenção com direito a deduzir a montante tudo o que podia deduzir, contra o preceito constitucional. É verdade que a Constituição também determina que podem ser fixados benefícios fiscais, desde que haja lei complementar que o autorize. E, efetivamente, há uma lei complementar que criou o CONFAS, que permite, por unanimidade, a concessão de benefícios fiscais. O que aconteceu é que, em relação a todos estes benefícios fiscais, nunca houve unanimidade no CONFAS. E já há um acórdão do Supremo Tribunal Federal que considerou como ilegais inconstitucionais, todos os benefícios concedidos sem respeito pela lei complementar, leia-se a unanimidade do CONFAS. E, virtuosamente, diria eu, também, quando o CONFAS toma uma deliberação unânime, com falta de lei, sem emenda constitucional, o comércio eletrónico, transmissão para os Estados, na lógica origem e destino, o Supremo Tribunal vem dizer, não, isso é ilegal, você chegou a consenso, muito bem, mas tem que ter lei. E a grande barreira à reforma tributária, aquilo que todo mundo diz que era impossível, ninguém ia conseguir mexer no artigo 155, depois da decisão do Supremo, olha, está aí já uma emenda constitucional a dizer, a estabelecer o que foi estabelecido no CONFAS, já como emenda constitucional, aprovado por maioria, sem nenhum problema. Ora bem, diz também o preceito constitucional que o imposto poderá ser seletivo em função, obviamente, do tipo de consumo, etc., o que pode ter interesse para outras conversas que não esta que estamos tendo aqui. Vou questionar por algumas questões, pequenas questões. O Senado pode fazer harmonização, fixando alíquotas mínimas e máximas. Por que é que nunca fez?
Ouço tanto criticar o problema da guerra fiscal no Brasil. Os senadores são os representantes do povo do Brasil, como são os congressistas. São até gente, vamos dizer, mais qualificada, no sentido em que são menos. É um órgão que deveria ser mais leve, não é? Na tomada de posições. Pode fazer, não faz. Atenção, não faz o que pode fazer e o que está sendo feito é contra a Constituição. Como eu, de forma simples, só um português poderia dizer assim, não é? Acabei de tentar demonstrar. Ou seja, a Constituição está sendo violada todos os dias, de todas as formas. Porque aquilo que está sendo feito no dia-a-dia, na legislação dos Estados, o não reembolso ao agente económico, na impossibilidade de ser ressarcido do IVA de crédito, etc., é contra a Constituição. Como eu acabei de mostrar nos preceitos constitucionais. Então, se é possível, efetivamente, a lei complementar definir quem são os contribuintes, como é que é feita a substituição tributária, como é que é feita a compensação, como é que é o local, e lá está. Assim que houve um problema de unanimidade no CONFAS, o Tribunal vem dizer, não podes, não tem poder. Imediatamente uma emenda constitucional, do artigo 155, a emenda constitucional número 87, sobre a manutenção do crédito, isenções e incentivos, o CONFAS tem que dar unanimidade. Nenhum dos grandes investimentos no Brasil, nos estados do Nordeste, foi feito com consentimento do CONFAS. Nenhum. Como dizia há pouco, tem essa tal espada de Damocles, porque quando esse acordo for implementado, vai ter que haver uma amnistia, porque o país não aguenta. Ou seja, o país não aguenta, vamos dizer, a má prática constitucional dos Estados na área tributária, que é incentivada negativamente contra a Constituição, mas vai ter que haver amnistia quando chegar à altura de pôr em ordem, porque senão o país não vai conseguir aguentar. Porque a montadora, etc., perdendo as coisas, vai ir embora. E o emprego vai se perder, a tecnologia vai se perder, e o que se pretendeu, perdeu-se também. E o país fica, digamos, sem condição de governança. Então, reparem como é que uma coisa tão simples como a Constituição, que foi à vontade, em 88, dos constituintes, tinha nela, completamente e de forma clara, quanto a mim, todos os componentes essenciais a uma boa gestão do ICMS. Bom, o que é que fez o legislador brasileiro do estadual? Bom, fez rigorosamente o contrário, ou fez aquilo que lhe apeteceu. Esqueceu de ler a Constituição. E, obviamente, agora aquilo, estamos num congresso constitucionalista, é o que fazer. Quid juris, como sei dizer-se, não é? Porque espero ter podido demonstrar que estamos perante contradições de legislação e de prática contra a Constituição. A Constituição veda, comanda. A prática é toda a contrária, quer na legislação, quer na própria prática. Muito bem. A jurisprudência, eu trouxe a jurisprudência do Supremo Tribunal, quando ele efetivamente coloca a emenda, que dá origem à emenda constitucional, o outro do CONFAS ainda não foi executado, mas é com certeza uma boa forma de chamar ao bom senso aquilo que é o legislador estadual. Porque vamos entender, é importante haver Estados no Brasil, me parece indubitável. A gestão, chamada gestão descentralizada, é essencial para uma boa gestão num país com dimensão continental como o Brasil, que tem muitas coisas a seu favor, mas que também tem muita diferença, que tem que ser ultrapassada, contrariada, crescida, e isso se faz na base, efetivamente, penso eu, de uma federação. Agora, utilizar o poder federado, utilizar o poder que a Constituição dá para ir contra a Constituição, aprendemos nós, e se aprende logo no direito constitucional, que não é possível, que é uma ilegalidade magna, que não é possível atender. Muito bem, então, qual seria, digamos, a minha propositura, por assim dizer? Eu não vou aprofundar a questão, eu não quero maçá-los com tecnalidades, como se diz, technalities, vem do inglês, tecnalidades em relação à questão de tudo o que está mal no ICMS dos Estados e tudo o que é errado, contra-constitucional no ICMS dos Estados. Terão tempo, com certeza, de aprofundar quando estudarem a matéria. Mas eu tenho uma propositura que é a seguinte. A minha propositura é que se, por via jurisprudencial, com base nos preceitos constitucionais que eu citei, se cria um conceito constitucional de não discriminação, através do princípio da não cumulatividade que está na Constituição. E também nos outros preceitos que eu disse, o que é vedado à União, vedado ao Estado, vedado ao município.
se construa um conceito constitucional de liberdade de circulação com consequência tributária, não possibilidade de pôr em causa a livre circulação das pessoas e das mercadorias. E a prática tributária do Brasil sabemos que não é assim. E depois um conceito constitucional de não cumulatividades que vai dar expressão, integrar a neutralidade e a não discriminação que eu vos falei ou referenciei antes. Chegaríamos assim, então, penso eu, àquilo que eu vou chamar um novo paradigma que já está no mundo jurídico do Brasil com esses dois acordos, que tem, aliás, um relator comum, que se chama, que é o ministro Gilmar Mendes. É a inconstitucionalidade material como forma de impor o cumprimento da Constituição e, vou chamar, inculcar, induzir a reforma tributária. É um pouco assim. Ou vocês se entendem e fazem uma reforma tributária dentro da norma constitucional, ou nós declaramos inconstitucional e as consequências serão todas vossas, porque é perda do poder de tributar, em termos normais, na lógica de um Estado de Direito como é o Brasil. Ora, muito bem, isto, obviamente, penso que esta posição, juntamente com a posição daquilo que já é inconstitucional, mas que ainda não foi declarado como inconstitucional, mas mapear, identifica os temas da reforma tributária, os Estados vão ter que se pôr de acordo quanto a isso, fazendo federação, sendo federação, porque ser federação não é um título, não se herda, você não é federação por título, você tem que praticar, tem que exercer o poder dos Estados, conciliar entre os poderes, respeitar a União, vice-versa, a União respeitar os Estados, é disso que se faz a noção de federação, criando aquilo que eu chamei, sem nenhum plafetismo, com a maior humildade, um sistema tributário mais eficiente, mais justo, amigo da economia e, obviamente, do contribuinte, porque, em última instância, é sempre e só o contribuinte que paga. Muito obrigado. Trouxe. Eu vi. Bom, cumprimentando pela brilhante exposição do professor Vasco Guimarães, se ele falou se eu costumo despertar algumas polêmicas, eu devo dizer que você não fica atrás. Levantou várias questões muito polêmicas. E faça assim um comentário, portanto, sobre sua exposição, para dizer alguns fatos conhecidos, outros pouco conhecidos sobre a matéria. Um fato conhecido. Diferentemente da maioria das federações, nós temos um problema muito grave na Federação Brasileira, que são as desigualdades regionais, muito profundas. Essas desigualdades regionais quase que põem em risco a própria integridade nacional, tal a distância que existe de renda entre as regiões. Isso é um fato. Um outro fato é que, por razões até compreensíveis do ponto de vista histórico, mas certamente que não deveria ter ocorrido assim. Ocorreu. O nosso imposto principal sobre o consumo, antes o ICM, hoje o ICMS, ele foi posto na competência dos Estados. E nós somos a única federação do mundo que temos um imposto dessa natureza com competência numa entidade subnacional. Isto é a explicação para quase todos os problemas que temos nessa área. Entretanto, isto é um fato político irremovível. Quer dizer, é completamente irrealista alguém pensar, para simplificar, numa federalização do ICMS. Completamente irrealista. Isso não tem, a viabilidade disso é nula. Diria mais do que isso, é contraproducente, é só provocação inútil. Então, isto é um problema, de fato, que nós temos que lidar com ele. Essa desigualdade que eu falei, que faz com que a questão de repartição de encargos, que não é clara na Constituição brasileira, e talvez não pudesse ser tão clara, remete à lei complementar, é o que estabelece o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que leis complementares vão definir as formas de cooperação entre os entes federativos. A verdade é que essas mesmas desigualdades explicam que não dá para, de uma forma simplista, dizer essa função, este encargo,
é de tal ente ou de qual ente. Porque quando eu falar este encargo é do município, cabe em seguida a pergunta, que tipo de município? Porque nós temos municípios como o município de São Bernardo do Campo, que tem uma renda maior do que boa parte dos estados brasileiros. E tem municípios no Brasil cuja renda é igual a um salário mínimo. Então, é uma discrepância tão grande, é um fosso tão grande, que não dá para, de forma simplista, de forma simplória, dizer-se que a função tal é de estados e municípios. Então, tem que pensar em algo mais sofisticado, mais complexo. Quer dizer, uma função original e uma função supletiva. Não é uma coisa simples de construir, mas algo que pode ser feito. A outra questão que foi essa questão da desigualdade faz com que princípios que são usualmente recomendáveis como política pública, por exemplo, a eficiência econômica, e aí repercutindo a neutralidade, ela não possa ser posta com profundidade, porque a eficiência levada ao extremo aprofunda a desigualdade, que já é grande. Então, eu tenho que ter uma perda intencional, deliberada, de perda de eficiência. Aí vem a questão posta da guerra fiscal. Mencionou que vários incentivos foram concedidos sem anuência do CONFAS. Fato, eu vou lhe informar agora. O CONFAS nunca existiu. O CONFAS nunca existiu. O CONFAS foi criado, esse Conselho de Política Fazendária, foi criado por um convênio de abril de 1975, que eu sei de cor, porque não é muito grande, dá para decorar. Diz, artigo, cláusula 1ª. O órgão de que trata a lei complementar número 24 de janeiro de 75, lá não fala em órgão nenhum. Passa a denominar-se, nunca teve outro nome, Conselho de Política Fazendária, CONFAS. Cláusula 2ª, este convênio entra em vigor na data de sua publicação. Então, se alguém quiser saber se o CONFAS existe, pergunte qual é o número de inscrição fiscal dele e vai descobrir que não existe, porque nunca existiu. Essa é apenas uma coisa curiosa, porque o que é importante não é o órgão em si, é a natureza da reunião, da deliberação. Elas não foram feitas, não é que foram feitas por unanimidade, elas sequer foram apreciadas. Quer dizer, não foram submetidas à reunião dos secretários de Fazenda e não houve unanimidade na concessão. Não, nunca foram apreciadas. Segundo, entretanto, muitas foram aprovadas por unanimidade, começando por eu próprio, que apresentei um projeto de tratado de incentivos fiscais em 1981, justamente também no mesmo CONFAS, esse CONFAS que eu disse de natureza virtual, e foi aprovado por unanimidade. Evidentemente que a época era outra, o mundo era outro, tudo era muito diferente, mas isso já aconteceu, quer dizer, acontece também isso. Qual a questão central a questão relacionada com a anistia que será necessária? Eu quero dar uma outra informação. O Supremo Tribunal Federal, apreciando um caso específico de recurso extraordinário, disse a mesma coisa, que é completamente óbvia, todo mundo sabe, que era guerra fiscal e era ilegal, entretanto, modulou os efeitos. Portanto, daqui para frente, então, portanto, sem necessidade de remissão nem anistia. Então, isso já é fato. E isso foi uma deliberação tomada por unanimidade na Corte. A questão da guerra fiscal. A questão da guerra fiscal tem que se partir dizendo, o que é guerra fiscal? É a competição fiscal contra a lei, contra a legem. Então, se ela é contra a lei, não foi aprovada por ninguém. Agora, foi aprovada, paradoxalmente, muitas vezes, por leis estaduais inconstitucionais. Mas quem recebeu o benefício, recebeu em virtude de uma lei. A lei existe. A lei são essas leis e outros atos praticados pelos Estados que o Supremo entendeu como inconstitucionais, porque não estão em conformidade com a Lei Complementar 24. Então, guerra fiscal é ilegalidade e há que ser combatida. Agora, não se confundir guerra fiscal com competição fiscal lícita. Então, a questão, portanto, separar o que é guerra fiscal, o que é competição fiscal lícita. Então, competição fiscal lícita pode existir, ou deve existir, a resposta está na Constituição, no artigo 155,
parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz: lei complementar disporá sobre incentivos fiscais, logo, os incentivos fiscais são abrigados na Constituição. Então, este é um assunto, portanto, de natureza constitucional. Então, nós sabemos o seguinte, que a competição fiscal é indispensável, porque ela não só é necessária, como tem amparo constitucional. Agora, a competição fiscal não existirá se a alíquota for reduzida a zero. Não haverá competição fiscal. Logo, se envolve uma contradição em termos. Então, dizer, eu admito a competição fiscal e defendo a aplicação do princípio do destino é uma claríssima contradição. Quer dizer, você não quer a competição fiscal, porque isso significa dizer, não há competição fiscal. Existe algo que possa justificar como uma competição fiscal, onde se conceda um benefício, repito, na forma da lei, é claro que sobre a égide da lei, se conceda um benefício e o outro unidade possa respeitar, sim, não é no mesmo tipo de tributo, não esquecer a famosa cláusula de tax sparing que existe nos convênios internacionais no tratamento do imposto de renda entre os países, que justamente é a mesma coisa, quer dizer, eu dou um benefício e o outro acolhe como um crédito fixo. Quer dizer, então, portanto, não existe nada de anormal nem surpreendente nisso. Agora, quando eu faço esse mesmo princípio do destino, que anula a hipótese de competição fiscal, e aí eu tenho que tomar um rumo. O que é que você quer fazer? Quer fazer competição fiscal ou não? Se não quer, é mais fácil revogar esse artigo da Constituição, dizer, é proibido, é vedada a concessão de incentivo fiscal. Não utilizar uma alíquota interestadual para essa finalidade, que, com a devida vênia do professor Paulo, que aqui me escuta, envolve uma hipótese de um vício de inconstitucionalidade formal, que é a utilização de uma resolução que é feita para partilhar alíquotas para atingir uma outra finalidade, que é enfrentar um incentivo fiscal. Então, o que é que eu quero concluir com isso, Vasco? Nós temos ainda que apaziguar conceitos. Se nós não resolvermos esses conceitos, eu quero ou não quero competição fiscal? Eu vou admitir ou não que a eficiência econômica, e, portanto, em última análise, a neutralidade, ela deve ser um princípio absoluto que deve desconhecer as desigualdades ou não? Ou vou dizer, eu vou perder a eficiência intencionalmente, porque eu entendo que a integridade nacional e a correção das desigualdades regionais, que é também um preceito constitucional, repetido várias vezes, então, que esse deve prevalecer. Então, se eu não resolver esses conceitos, nós estamos perdendo completo tempo. Quer dizer, o problema do Brasil nessa situação me parece aquele dilema, que eu digo isso para concluir, aquele dilema de Alice, quando se encontra diante da encruzilhada, no conhecido livro Alice no País das Maravilhas, e pergunta, qual o caminho que eu devo tomar? E o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela disse, não sei, toma qualquer um. Ou nós resolvemos isso, ou não se resolve nada. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Bom, agradecemos aos painelistas e a atenção de todos. Olha, nosso concurso permanece lá nas redes sociais. Temos mais alguns